Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes, digam amém. Eu também estou com o meu coração muito alegre e feliz por essa oportunidade. Sempre muito bom poder estar aqui junto com os irmãos. Quero dar a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecer e louvar a Deus pela vida do pastor Antônio, pela vida do pastor Luciano, pela vida dos demais pastores, obreiros, de todo o corpo da igreja. Estou em especial feliz porque hoje estou aqui com a minha família, com a minha esposa Daiane, meu filho Samuel, e louvo a Deus pela minha casa, amém? Meus irmãos, também não posso aqui deixar de expressar a minha alegria pela vida da pastora Roseli. Foi um presente para mim ser o pregador de hoje, não era para mim estar pregando hoje, era para a gente ter pregado em março, mas Deus tem o seu propósito para todas as coisas. Pastora, louva a Deus pela vida da senhora. A gente não tem tanta proximidade, mas eu acompanho o pastor Antônio e a senhora desde a época da garagem e vejo a fidelidade com que a senhora trata as coisas de Deus, a obra de Deus. Muitos ventos sopraram, muitas coisas aconteceram, mas nós podemos dizer Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem ajudado a senhora, tem ajudado o pastor Antônio, e o meu desejo é que Deus lhe dê saúde, que Deus lhe dê graça, e que a senhora nunca perca o prazer de fazer aquilo que a senhora já faz, que é servir ao Senhor e servir à igreja, tá? Palavras com certeza seriam poucas, eu creio que se desse o microfone para cada um aqui, com certeza teria algo para falar a respeito da senhora, amém? Deus continue lhe abençoando e conservando a sua fé, amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus pela vida da pastora Roseli? Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo. Num culto como esse, eu estava orando a Deus em casa, porque por mais que seja um culto de libertação, um culto profético, mas se é aniversário de uma mulher de Deus, eu creio que é pertinente nós falarmos de uma mulher de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo nessa noite, no livro de Ruth. Livro de Ruth. Nós vamos, para ganhar tempo, ler o versículo de número 16 e o versículo de número 17. Livro de Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 17. Quem achou, diga eu achei. Diz assim a palavra do Senhor, a minha versão é a NA. Porém Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amém? Me preste um pouquinho da sua atenção e também da sua paciência para que você entenda o que o Senhor colocou no meu coração. O livro de Juízes e o livro de Ruth, assim como obviamente o primeiro livro de Samuel, são livros que foram escritos pelo profeta Samuel. Quando você pega o livro de Ruth, você vai ver que, o livro de Juízes, você vai perceber que há ali um relato nacional. Você vai ver que o autor Samuel vai falar de muitas histórias que acontecem no âmbito de toda a geografia de Israel, de norte a sul e de leste a oeste. Mas quando o livro de Ruth começa, parece que Samuel dá um zoom, e ele vai focar em uma história apenas. Enquanto o livro de Juízes fala da nação, o livro de Ruth vai falar acerca de uma família. Então vai falar acerca de um núcleo. E o texto nos fala, o livro nos narra, que havia uma família.
Essa família era composta por um homem, uma mulher e 2 filhos: Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion. Eles viviam numa cidade chamada Belém de Judá. Viviam muito bem, abastados. Há quem diga que a nomenclatura Efrateus, que é atribuída a esta família, fala acerca de alguém não apenas de Efrata, mas de alguém que tinha uma posição elevada. E só se chamava Efrateu quem de fato ocupava essa posição. Então nós temos aqui uma família abastada, uma família de um grau social elevado. Mas o texto diz que em algum momento da história desta família, uma fome acometeu aquela cidade. Normalmente, dentro desse contexto, toda a fome é relacionada à falta de chuva que veio por conta da desobediência do povo. Deuteronômio 28 vai ilustrar bem isso. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de obedecer todos os mandamentos que eu hoje, o Senhor, te ordeno, eu, Senhor, te abençoarei com toda sorte de bênção. E a segunda parte do capítulo fala que se eles não obedecessem, toda sorte de maldição viria sobre eles. E uma dessas maldições era seca, era fome. E a Bíblia diz que Elimeleque agora, ele está diante de um cenário que ele precisa tomar uma decisão. Porque nós precisamos entender que algumas vezes a vida irá nos apresentar situações em que nós teremos que tomar decisões. E isso é normal. Em toda a nossa trajetória de vida se apresentarão situações que nos obrigarão a tomar decisões. Decisões de sair, decisões de ficar, decisões de mudar, decisão de começar, decisão de terminar, decisão de abrir um ciclo, decisão de fechar um ciclo, decisão de se afastar, decisão de se unir. E nós podemos, por exemplo, ver isso muito bem em Eclesiastes, porque o autor de Eclesiastes, que é Salomão, diz que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de juntar pedras, tempo de separar as pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Então agora Elimeleque estava no tempo de tomar uma decisão. E ele vai tomar uma decisão, e a decisão que ele vai tomar é sair da onde ele está. É se ausentar do lugar onde ele está e procurar um outro lugar aonde ele pudesse ali prover para a sua família aquilo que eles precisavam. E até aí está tudo certo. O problema não é tomar decisão, o problema é basear a nossa decisão nos critérios errados. Porque quando Elimeleque vai decidir sair da cidade, não há um problema. O problema é que a Bíblia diz que ele vai olhar para as campinas de Moabe. Ele vai ver que a terra é boa, é uma terra frutífera, é uma terra irrigada, é uma terra perfeita para quem planta, porque a terra lá dá muitos grãos, ela dá uva, e para criar gado, para criar ovelhas, era um lugar maravilhoso. O problema é que quando ele olha para Moabe, ele é guiado por aquilo que os olhos dele veem. E as decisões de um homem e de uma mulher de Deus não podem ser guiados por aquilo que os seus olhos veem, e sim por aquilo que sai da boca de Deus. Porque nem tudo, já diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro. Eu não posso me guiar por aquilo que os olhos veem, porque os olhos dos homens é enganoso. Aleluia, está escrito, e foi Salomão que disse, que do homem vêm as preparações do coração, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Deus não quer impedir você de decidir, Ele só quer que você use os critérios certos. Não é o que os teus olhos veem, mas é o que sai da boca de Deus. Não é aquilo que atrai o teu olhar. Não, a terra é boa, eu vou dar certo lá. O lugar é bom, a terra é fértil, vai dar tudo certo. Aprenda uma coisa, irmão, o lugar pode ser próspero, mas se você estiver na desobediência, você vai se frustrar. Mas o lugar também pode ser de escassez. Se você estiver na direção de Deus, o lugar da escassez se transformará no lugar de
honra de Deus para a sua vida. Porque, pastor Luciano, o segredo não está na terra, o segredo está naquele que está te guiando. E se Ele te mandou, vai dar certo. Mas se Ele não te mandou, não vai dar certo. Você pode me ajudar a pregar aqui nessa noite? Diga para alguém que está do teu lado aí: lugares de prosperidade podem dar errado se você estiver fora da direção, mas lugares de escassez vão virar lugares de honra se foi Deus quem te guiou, se foi Deus quem te orientou. O segredo não está na terra, o segredo está se eu estou na direção de Deus. E eu quero profetizar essa noite que os teus olhos não irão mais te enganar. A partir de hoje você não vai andar pelos olhos da carne, você vai andar pela direção de Deus, pela direção de Deus. Alguém recebe essa palavra hoje? Que os teus olhos não te enganem. A Bíblia diz que nós andamos por fé e não por vista. Está cheio de gente, irmão, quebrando a cara porque está se iludindo com aquilo que os olhos veem. Não, eu vou para lá porque eu vou dar certo lá. Eu vou para lá porque todo mundo dá certo lá. Eu vou para lá porque é maravilhoso, irmão. O lugar pode ser o melhor possível. Se você não estiver na direção de Deus, se Deus não te quiser lá, você não vai dar certo em lugar que todo mundo dá certo. Não, eu vou falar de novo porque você nunca mais esqueça isso. Fora da vontade de Deus, você dá errado onde todo mundo dá certo. Agora, na direção de Deus, você dá certo onde todo mundo dá errado. Você está entendendo o que Deus está falando essa noite com você? Porque não é sobre a terra, é sobre a obediência. Elimeleque vai para Moabe fora da direção de Deus. E quando ele chega lá, o que acontece? A Bíblia diz que não passa muito tempo e ele morre. Porque existem decisões que não oferecem segunda oportunidade. A Bíblia diz que tudo que você plantar, você colherá. Tem decisões, Julianas, que Deus até dá a gente oportunidade de se redimir, de se refazer, mas outras que uma vez que você toma essa decisão, não há como voltar. Para Elimeleque não teve volta. Ele foi sem Deus mandar e morreu no lugar que Deus não queria que ele estivesse. E aí o texto sagrado diz que fica Malom, Quiliom e Noemi. Até então, ok, é uma perda muito grande, mas a família ainda sobrevive a essa perda. Malom e Quiliom casam na terra com duas mulheres, Orfa e Ruth. Passam 10 anos, Malom e Quiliom morrem. Agora fica Noemi com duas noras, sofrendo as consequências de uma decisão que não foi ela que tomou. Porque quando o B.O. é nosso, é aquela coisa de criança, né? Você fez uma bagunça, seu pai e sua mãe pegou, te deu um tapa, você sabe, fiz besteira, apanhei. Mas quando você apanha sem ter feito a bagunça, e quando você paga o preço sem ter tomado a decisão, e quando você sofre as consequências por uma atitude que não é sua, Noemi fica transtornada, ela perde o marido, ela perde 2 filhos e fica com 2 noras de contrapeso. E quando eu falo contrapeso, eu não estou dizendo da relação nora e sogra, eu estou dizendo de uma mulher que já não consegue se autossustentar e ainda tem que dar conta de 2 moças. Noemi fica atribulada. Ela vai dizer: eu preciso voltar. E ela vai saber que em Belém de Judá a fome passou e a prosperidade voltou. O que ela faz? Vou voltar. Agora me preste a sua atenção aqui, porque Noemi volta para recomeçar. Ela volta para quê? Ela volta para quê? Mas eu pergunto para você, se ela quer recomeçar, por que ela volta para Belém de Judá?
nós temos o hábito de associar recomeço à geografia nova. A gente tem o hábito de associar recomeço à mudança de ambiente. Só que aí vem Deus e me ensina através de Noemi, que tem horas que Deus quer nos fazer recomeçar no mesmo lugar. E essa palavra é direção de Deus para alguém que está aqui. Você está dizendo: Deus, eu quero recomeçar, eu quero do zero, Senhor, eu quero ver coisas novas. Não, Senhor, esse ciclo acabou para mim, eu não aguento mais, eu quero um novo começo, eu quero um reinício. Só que Deus está dizendo: eu quero te dar um reinício sem mudar você de ambiente. Eu quero te dar um recomeço sem mudar você de lugar. Você está dizendo: Deus, me leva para lá, Senhor, me leva para lá, Senhor, me coloca ali, Senhor, me coloca lá. Só que Ele está dizendo: eu posso fazer no lugar que você está nova todas as coisas. Eu posso fazer no lugar que você está nova todas as coisas. Ela quer voltar para Belém porque ela entende que é possível recomeçar no mesmo lugar, é possível recomeçar no mesmo ambiente. Talvez o que está te incitando a mudar de lugar seja a vontade de viver coisas novas e de findar todo o sofrimento que você está vivendo. Só que Deus está dizendo: Ele não vai mudar o lugar, Ele vai mudar o ambiente. Ele não vai mudar o lugar, Ele vai mudar o vento de direção. Ele não vai te mudar de geografia, Ele vai fazer as coisas começarem a cooperar ao seu favor. E eu quero profetizar essa noite: você não vai sair da Betel, você não vai sair da Taquara, você não vai fechar aquela empresa, você não vai sair daquele trabalho. Deus só vai mudar a direção do vento. Estava soprando o contrário, vai soprar favorável, vai soprar favorável. Me ajude a pregar nessa noite e diga para alguém que está do teu lado: o vento vai mudar de direção. O vento vai mudar de direção. Vai ter recomeço em Belém de Judá. Vai ter recomeço na mesma geografia. Vai ter recomeço no mesmo ambiente. Quem recebe essa palavra, levante a sua mão e tome posse. Aleluia. Você entende isso? Recomeço no mesmo lugar. Ela resolve voltar, pega as duas noras e volta com elas. Na verdade, para as meninas era ir, para Noemi era voltar. Só que ela para no meio do caminho e ela raciocina. Ela olha para as meninas dizendo: eu não posso condenar elas ao destino que Deus me condenou. Meninas, parem. Fala, Noemi, eu vou liberar vocês do compromisso moral que vocês têm comigo, de cuidar de mim. Voltem para a casa de vocês, refaçam as vossas vidas, casem-se de novo. Eu libero vocês. As duas choram e falam: não, nós não iremos, nós permaneceremos contigo. Ela fala: vocês vão ficar comigo. Mesmo que eu casasse hoje e concebesse hoje, vocês ainda esperariam até os meus filhos crescessem para vocês se casarem? Não, volte à casa de vocês. E olha que tremendo, a Bíblia diz que Orfa beija Noemi e vai embora. Ruth não beija, mas fica. Por que, Gabriel? Porque aliança não é medida por contato físico. Aliança não é medida por elogio. Aliança não é medida por estar presente todo dia, mandar mensagem todo dia.
aliança é medida por fidelidade e lealdade. Porque tem gente que beija e vai embora, tem gente que não beija, não abraça, não manda mensagem todo dia, não te elogia, mas de madrugada ora por você. Tem gente, irmão, aleluia, que me permita dizer aqui, é uma babação, é uma rasgação de seda, é toda hora elogiando, é toda hora falando, ai, é meu aqui, é minha aqui, como eu amo, e faz declaração, e faz isso, eu não sou contra você fazer, mas não é isso que determina se você tem aliança. O que determina se você tem aliança é quando você fica, quando todo mundo vai embora, é quando você permanece, quando é mais fácil ir embora, é quando você prova fidelidade, quando todo mundo trai, quando todo mundo abandona o barco, porque ficar quando tá bom, todo mundo fica quando tá dando certo, todo mundo fica. Agora quando a coisa aperta, Ruth agarra no braço de Noemi e fala: daqui eu não saio, não insista, eu vou permanecer. Ei, bajulador não tem aliança com ninguém. Bajulador vive por conveniência. Irmão, eu sou sincero em falar, eu tenho dificuldade de lidar com gente bajuladora, porque para mim todo bajulador é falso, todo bajulador é conveniente. Você nunca vai me ver babando ninguém, você nunca vai me ver o tempo inteiro em cima de alguém, porque eu não acredito nesse tipo de relacionamento, eu não acredito nesse tipo de amizade. É normal, por exemplo, hoje é aniversário da pastora, é normal você fazer um texto, eu mesmo teci palavras de elogio àquela, porque ela merece, ela é uma mulher de Deus. Eu não estou falando isso, eu estou falando de gente que baseia os seus relacionamentos nesse tipo de coisa, é toda hora falando, é toda hora grudar. Jesus, me guarda aqui nessa noite, aleluia, é toda hora dizendo: é o meu pastor, é o meu líder, é a missionária que eu amo. Meu irmão, me permita, isso não é aliança. Aliança se prova na hora do vamos ver, aliança se prova na hora da guerra, aliança se prova na luta. Que Deus nos livre das órfãs que beijam, mas não são fiéis, e que Deus nos ajude a ser, e até do nosso lado, Ruth, que não fala nada em público, mas leva o teu nome no joelho, leva o teu nome na oração. Avisa para esse crente aí, cuidado com os bajuladores. Eu vou falar o que Deus mandou falar, irmão, porque esse culto aqui é para quem veio para a guerra. E Deus está abrindo os seus olhos espirituais essa noite para você entender. E quem tem ouvido, ouça. Órfã vai beijar e vai embora. Ruth, eu não sou do beijo, e também não estou pregando contra beijo e abraço, pelo amor de Deus. Mas depois, não, irmão, eu não vou beijar então, porque não é isso. Mas Ruth, irmão, se apega, cria aliança. Olha para Noemi e fala assim: ó, nem tenta me convencer. A partir de hoje, aonde você for, eu vou. Olha o que é aliança, pastora. Aonde você se hospedar, eu me hospedo. Aonde você dormir, eu durmo. O que você comer, eu como. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Olha isso aqui. E que Deus me cobre, se não há morte apenas, não me separar de ti. Isso é aliança. É alguém que está dizendo assim: ó,
só a morte me separa. Irmão, isso aqui é aliança em nível matrimonial. Você entendeu o que é aliança? Então para de chamar colega de amigo. Eu vou falar, irmão. Eu tenho ranço. Eu tenho uma amiga que ela conhece a pessoa hoje, já chama a pessoa de amiga. Isso me dá ranço, porque banaliza a palavra amigo, banaliza a palavra amiga. Para de chamar colega de amigo. Para de chamar irmão em Cristo de amigo, porque irmão em Cristo é aquele que milita com você, é aquele que congrega com você, é aquele que você tem comunhão. Amigo é diferente. Amigo é Jonatas e Davi. O direito é de Jonatas, mas a promessa é de Davi. O que é que Jonatas faz? Tira a capa, tira a espada, tira toda a sua indumentária de guerra de príncipe, coloca em Davi, como quem diz: ei, o direito é meu, mas a promessa é tua. Ai, irmão, se você entender isso aqui, porque amigo entende, eu posso ter direito, mas se você tem promessa, não importa que não seja eu, se for você, eu vou vibrar com você, eu vou me felicitar com você, eu vou me alegrar com você. Isso é aliança. Noemi olha e fala assim: bom, já que eu não posso te convencer, vamos embora. Mas olha que tremendo. Eu estava hoje, irmão, lendo esse texto e tendo uma aula de bibliologia na faculdade de teologia que eu faço, justamente sobre Ruth. E sabe o que a minha professora, professora Teresa Kiel, arqueóloga, hebraísta, uma mulher extraordinária, sabe o que ela disse? Foi nessa hora que Ruth se converteu ao Deus de Israel. Quando ela falou: o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus, ela não deixou de ser moabita porque ela falou: o teu povo é o meu povo, mas ela deixou de ser idólatra quando ela falou: o teu Deus é o meu Deus. E olha que coisa tremenda, Flavinha. Noemi ganhou e inspirou uma mulher que entrou na genealogia de Jesus no pior momento da sua vida. Porque Deus é especialista de extrair de nós o melhor no nosso pior. Me dá uma prova e eu fico satisfeito. Te dou o maior milagre de Jesus, o único milagre que foi registrado nos 4 evangelhos, a multiplicação de pães e peixes. Se deu quando? Quando Jesus havia perdido seu primo João Batista. Ele estava de luto e operou o maior milagre do seu ministério. Então, por favor, desfaz essa cara de coitado, porque Deus vai extrair de você as melhores mensagens, os melhores louvores, a melhor adoração, o melhor de você nesse momento de trevas que você está passando, nesse momento de turbulência que você está enfrentando. Deus vai provar para você que é nos seus dias tenebrosos que Ele consegue extrair o melhor azeite de você. É a azeitona sendo prensa. Você já viu uma azeitona nos tempos de Jesus sendo prensada? Ela era colocada numa canaleta assim, ó, giratória. Pegava-se uma pedra que ela estava atrelada ali, aleluia, a um cabo, e esse cabo ia girando e a pedra ia rodando naquela canaleta, e dentro daquela canaleta, aleluia, tinha azeitona. Conforme a pedra ia amassando, o azeite ia saindo da canaleta, aleluia, pequena de baixo, mostrando pra gente que é a gente sendo amassado, é a pedra passando por cima da gente, é a pedra esmagando a gente, e Deus dizendo: está descendo azeite, está descendo azeite, está descendo azeite. Tem um hino da harpa, deixa eu puxar a sardinha para a Assembleia de Deus aqui. Tem um hino da harpa que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Tem um hino antigo, as mulheres vão lembrar, e quem é crente antigo também, que diz assim, ó: no deserto o louvor do crente fica mais bonito,
carregado com lágrimas e aflito, mexe com Deus. O que o profeta de Deus louvou aqui? Ninguém vai me calar, te adorarei. Noemi está no seu pior momento, mas ela está inspirando uma mulher. As pregações que eu obtive mais resultado não foram quando eu estava vibrante no púlpito, mas quando eu estava quebrado. Noemi desce, Ruth desce. Quando elas chegam em Belém, era colheita de cevada. Quando elas chegam e é colheita, as pessoas olham para Noemi, reconhecem ela, dizem, é Noemi. E ela fala, não me chame Noemi, agradável, me chame Mara, amarga, porque o Senhor me deu amargura. Saí cheia, voltei vazia, o Senhor se virou contra mim. Eu não sei aonde elas se hospedam, mas Ruth olha para ela e fala, Noemi, eu posso colher espigas? Porque havia uma lei dentro de Israel, que quando se colhia espigas, o que caía fora do cesto deveria ser deixado para os órfãos, para as viúvas e para os pobres. Ruth olha para ela e fala, eu posso ir. E o texto diz que Noemi fala, pode. Agora, irmão, se você entender isso aqui, você vai dar um glória no nível da palavra liberada. A Bíblia diz que ela começa a colher do que cai. E aí olha o que o texto diz. E calhou, ou casualmente ela caiu na terra de um homem chamado Boaz, que era parente do seu sogro Elimeleque. Gabriel, não entendi. Boaz era parente remidor, parente resgatador. Quando um homem de uma casa morria e a casa ficava desamparada, o parente mais próximo tinha que assumir aquela casa para que aquela família pudesse sobreviver. Aonde que Ruth cai? Na casa do parente de Elimeleque, seu sogro. Aí eu estava em casa hoje, sabe o que Deus falou comigo? Que quando eu não espero as coisas acontecerem, mas eu vou e me esforço para que elas aconteçam, Deus me faz cair no lugar certo. Eu preciso entender melhor, Gabriel. Tem gente que espera cair do céu, tem gente que corre atrás, tem gente que espera alguma coisa acontecer, tem gente que se esforça. Para quem se esforça, a palavra é, se esforça que eu vou te fazer cair no lugar certo. Aí alguém fala assim, é coincidência. Deus fala, não é coincidência, eu vi o esforço e estou conduzindo para o lugar certo. Sabe aquela situação que você falou assim, meu Deus, logo aqui, Senhor, logo com essa pessoa, e alguém perguntou, mas como é que você conheceu? Como é que essa porta abriu? Como é que você entrou lá? Qual contato que você usou? Você vai responder, eu fiz que nem Ruth, eu fui me esforçar e Deus foi me guiando para o lugar certo. Eu fui me esforçar e Deus foi me levando para o lugar certo. Eu fui me esforçar e Deus foi me direcionando para o lugar certo. Irmão, não sei se já aconteceu com você, mas Deus já me colocou, aleluia, em certos lugares que eu fiquei me perguntando, Deus, como é que eu vim parar aqui? Senhor, por que eu estou no meio desse povo? No final do ano passado eu preguei nos 60 anos, aleluia, de ministério, de pastorado, de um pastor lá no Piauí, um homem que é uma legenda da Assembleia de Deus no estado do Piauí. Irmão, atrás de mim só tinha homens de no mínimo 40 anos de ministério. Eu olhava para trás, eles tinham mais tempo de ministério do que eu de vida, e eu me perguntei várias vezes, Deus, por que eu? Senhor, por que eu estou aqui? E o Senhor me lembrou, a primeira vez que você colocou o pé nesse lugar, ninguém te trouxe, você pegou do seu bolso, veio até aqui e plantou uma semente. Hoje eu estou te mostrando
dizendo que quando você se esforça, você cai no lugar certo, você entra nos lugares certos. Posso te dar uma palavra? Para de esperar a chuva cair. Para de esperar as coisas acontecerem. Faça as coisas acontecerem. Para de esperar um profeta rodopiar, pular, falar em língua estranha, colocar a mão na tua cabeça e falar para você o que você já sabe. Deus está dizendo: arregaça as mangas, vai colher espiga, vai fazer alguma coisa, vai tomar uma iniciativa, porque enquanto você faz isso, eu vou te conduzindo, eu vou abrindo portas, eu vou colocando pessoas no teu caminho, eu vou fazendo com que o vento se torne favorável. Que Noemi faz, ela se esforça, e quando ela se esforça, Deus faz ela cair na terra certa. Quando Boaz chega, a Bíblia diz que ele vai cumprimentar os seus servos que estão ali colhendo. Ele vai olhar as servas que estão respigando, que estão colhendo as sobras. Ele vai ver Ruth. Quando ele vê Ruth, algo chama a atenção de diferente nela. E eu sei que os mais espirituais vão olhar para mim e vão dizer assim: Gabriel, existiu uma unção sobre Ruth. Não tinha nada de unção. Gabriel, o Espírito Santo estava na vida. Não tinha nada de Espírito Santo. O que é que chamou a atenção na vida dela? É que ela era moabita e as outras eram israelitas. Então, na questão de fisionomia, ela era diferente. É que nem, por exemplo, quando você vê uma pessoa no Brasil com o olho puxado, você pensa, ou ela é oriental, ou ela é descendente de alguém que é oriental. Quando Boaz coloca o olho em Ruth e vê que ela é diferente, aquilo chama a atenção dele. Ele acha ela bonita, desperta algo no coração dele, e ele se apaixona por ela. Agora olha para mim aqui. No contexto de Israel, ser estrangeiro era problemático. Por quê? Porque a direção de Deus, a ordem de Deus é: ninguém daqui se case com um estrangeiro. O estrangeiro não é que ele é mal visto, mas há uma proibição de relacionamentos matrimoniais com quem é estrangeiro. Não pode misturar. Fatalmente quem é estrangeiro vai sofrer preconceito. Só que olha que coisa linda. O que depunha contra Ruth, o que fazia Ruth ser esquisita, diferente e vítima de preconceito, foi o que chamou a atenção de Boaz. Para mostrar para mim e para você, irmão, que o que Deus colocou de diferente na vida da gente, para alguém pode ser estranho, mas Deus está dizendo: eu vou fazer os grandes olharem para a tua estranheza, para a tua esquisitice. Oh, aleluia! E quando olharem para você, aquilo que todo mundo julga em você, aleluia, que não é bom, que não é legal, que não chama atenção, que é esquisito, Deus vai fazer chamar a atenção dos outros. Está entendendo que Deus... mas por que prega assim? Por que canta assim? Por que é assim? Por que fala assim? Por que é desse jeito? Pois é, o que para alguém é esquisito, para Deus é a ferramenta que Ele vai usar para fazer as pessoas te olharem diferentes. Por que eu estou pregando isso? Porque eu sei que nem todo mundo que está no nosso meio obedece o padrão da terra, né? Porque existe um padrão no nosso meio. Se cantar desse jeito, tá bom. Se pregar desse jeito, tá bom. Se tocar desse jeito, tá bom. Se falar desse jeito, tá bom. Se comportar desse jeito, tá bom. Se vestir desse jeito, tá bom. Se liderar desse jeito, tá bom. Tem que seguir o padrão. Mas Deus gosta de gente que quebra o padrão.
Deus gosta de gente que não obedece ao padrão. Aleluia. Eu amei quando o servo de Deus falou: eu sou de um jeito, mas Deus me orientou a louvar de uma. É isso, profeta, porque o que para alguém não atrai, o céu está dizendo: canta, porque é isso que eu queria ouvir. Adora, porque é isso que eu queria, aleluia, ouvir de você. É Deus dizendo: seja como eu te criei para ser. Não dá ibope na terra, mas o céu aprova. Não traz aplauso na terra, mas o céu está dizendo: é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Você pode me ajudar a pregar? Pregue na mão de alguém que está do teu lado e diga para ele, diga para ela aí: você é esquisito mesmo, você é diferente mesmo, você não é o padrão mesmo, mas é isso que Deus quer de você, é isso que Deus quer de você, é isso que Deus quer de você. Cadê os esquisitos? Vieram para o culto? Cadê os diferentes? Vieram para o culto? Cadê os estrangeiros da terra? Vieram para o culto? Eu não vou mudar, eu não vou mudar. Ele me trouxe assim, ele me fez assim, e é assim que eu vou permanecer. Se coloque de pé em nome de Jesus. Não muda não, não muda não. Deus me trouxe aqui para dizer: não muda não. Porque o que para alguém é esquisitice, Deus vai fazer outra alguém achar valor. Eu não quero ser o que a terra determina, porque eu aprendi que nós temos que ser diferente no meio dos iguais. Eu não sei se isso acontece com você, irmão, mas eu sei que tem lugares que as pessoas olham pra gente e acham a gente estranho, diferente, julgam. E nesse meio gospel, oh Jesus, se você não for o padrão, você não presta. Só que o que chamou a atenção de Boaz era que Ruth não era o padrão. Deus está cansado de gente igual. Deus quer gente diferente. Não é esse diferente que você está falando, não. Você está pensando, não. Porque normalmente o que a gente fala que é diferente? Não, ele tem uma unção diferente. Ela tem uma... Não é esse diferente. É alguém que não resolveu se encaixar para agradar, mas entendeu que o seu diferencial é o que vai fazer Deus cumprir as promessas. Para o povo, Ruth era diferente. Para Boaz, a diferença dela atraiu os olhos dele. Seja diferente aonde Deus te colocar. Nós vivemos em um tempo onde há uma pressão terrível para que nós nos tornemos iguais, para que nós nos encaixemos ao ambiente. Mas o Espírito grita nessa noite na nossa direção: ei, Ruth! Não é porque você está em Israel que você deixou de ser moabita. Não é porque você está nesse ambiente que você mudou quem você é. Você tem que permanecer sendo quem você é. É que nem um nordestino, irmão, quando vem para o Rio de Janeiro, quando já tem uma certa idade, ele passa 20, 30, 40 anos aqui, mas ainda tem um sotaque, ainda tem a personalidade. Por quê? Porque a geografia mudou, mas o que foi plantado dele não foi alterado. Que Deus não permita que nada e nem ninguém altere o que foi plantado em você.
Não ceda à pressão, permaneça sendo quem você é, Ruth. Eu estou em terra estranha, mas eu sei quem eu sou. E o que eu sou vai chamar a atenção de alguém. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor levante Boaz para valorizar Ruth nessa noite. Oh, Senhor, eu sei que entraram pessoas aqui talvez frustradas, porque carregam algo diferente, estão sofrendo pressão por carregar algo diferente, mas que nós venhamos perseverar, dizendo: eu vou continuar sendo diferente, porque eu sei para que eu fui chamado. Se nós formos apedrejados, nós seremos apedrejados. Se tivermos, ó Pai, que passar por calúnias, difamações, Senhor, em alguns casos talvez até perder o emprego, talvez até mudar o lugar aonde nós estudamos, mas nós não deixaremos de ser Ruth, porque nós sabemos, ó Pai, que aquilo que o Senhor plantou em nós não pode ser mudado pela pressão externa. Eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, que ninguém e nem ambiente nenhum vai mudar o que Deus plantou em você. Você vai permanecer sendo quem você é. Você vai permanecer sendo diferente como Deus te chamou para ser. Alguém vai dizer: se comporta desse jeito, fala desse jeito, mas o Senhor essa noite está dizendo: seja quem eu te chamei para ser. Alguém disse, aleluia, se veste desse jeito, anda desse jeito, mas o Senhor está dizendo: persevera e preserva a essência daquilo que eu plantei em você. Alguém pode dizer: canta desse jeito, prega desse jeito, mas você não vai obedecer o padrão. Você vai se deixar ser usado do jeito que Deus quer te usar nesta terra. Se a terra não te aplaudir, se os homens não gostarem, o importante é você ser um mordomo fiel, é entender, aleluia, que você tem a chave da despensa, mas quem determina o que vai ser servido é o dono da casa, é o dono da casa. Seja fiel até o fim. Seja fiel. Seja fiel. O que todos desprezavam em Ruth chamou a atenção de Boaz. E que Deus cumpra isso na sua palavra. Aliás, que Deus cumpra a sua palavra na sua vida. E que você que carrega essa diferença saiba que os olhares de gente importante vão ser chamado a atenção na sua vida por causa dessa diferença que faz muita gente te desprezar. Isso é uma palavra de direção de Deus para a sua vida. Permaneça sendo diferente. Continue sendo diferente. Porque lá no céu Deus está assim, ó, dizendo para você: é assim que eu te quero. É assim que eu te quero. Você toma posse dessa palavra. Você recebe essa palavra. Eu encerro a minha participação, mas eu não posso encerrar sem antes perguntar. A história de Ruth nos traz uma teologia tremenda, de que estrangeiros são bem-vindos em Israel quando eles resolvem obedecer às leis de Israel. Talvez nós tenhamos estrangeiros aqui nessa noite. Como assim, Gabriel? Pessoas que não são crentes, pessoas que por algum motivo se afastaram dos caminhos do Senhor. Eu costumo dizer que não estão nem afastadas nem desviadas, estão de férias. Mas assim como Ruth
foi recebida em Israel e se tornou parte da genealogia do rei Davi e do nosso Cristo. O Senhor está dizendo para você nessa noite: ei, sai de Moabe e vem para Israel. Gabriel, por algum motivo eu me afastei, eu parei na fé, eu caí, eu me distanciei. Eu quero dizer para você nessa noite: Belém de Judá está aberta, te esperando. Gabriel, nunca fui crente, mas eu ouvi a voz de Deus. A porta da graça também está aberta para você. E se eu cair, Ele te levanta. Se eu pecar, Ele te perdoa. E se eu não quiser mais, Ele não te obriga. Mas é uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida. Porque Deus hoje não está aqui dizendo para você que você precisa obedecer uma lista de proibições. Ele está dizendo que a porta da liberdade está aberta para você. Assim como Israel recebeu Ruth, Cristo quer te receber dentro desse Israel aqui. O que eu tenho que fazer, Gabriel? Eu tenho que mudar? Não, você não tem que mudar. Eu tenho que deixar? Não, você só tem que vir. Porque quem muda você é o Espírito Santo. Quem transforma a sua vida é Jesus Cristo. E Ele quer mudar a história da tua vida nessa noite. Se houver alguém, a única coisa que você tem que fazer é levantar a sua mão. Se você por algum motivo se afastou e quer voltar, por algum motivo você não é crente, ainda não se decidiu, mas hoje quer tomar uma decisão, quer tentar. Se der errado, você volta para a tua vida. É só você fazer um sinal com a sua mão. Tem alguém nessa noite? Há alguém no nosso meio? Não há ninguém. Não há. Você não veio nesse culto à toa. Você veio porque Deus queria que você viesse aqui. Você veio porque o Senhor tinha um encontro com você. O Deus de Ruth é o teu Deus. O que Boaz foi para Ruth, Cristo quer ser para você. Ele quer ser o seu resgatador. Ele quer redimir a tua história, mudar a sua vida. Há alguém? Não há ninguém. Que Deus em Cristo lhe ofereça uma outra oportunidade, e que você possa tomar posse desta palavra e entender: o que em mim é diferente atrairá os olhares de muita gente. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Glória a Jesus. Meus irmãos, queria ainda com você de pé convidar aqui as nossas lideranças aqui dos nossos departamentos. Melhor, você toma o seu assento. Convidar aqui os nossos líderes aqui, líderes de departamentos,